Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Abraham Eppelman, diretor médico da Servier do Brasil. Queria agradecer a presença e a participação de todos. Esse é um projeto em parceria da Servier com o DEIC, o Departamento de Ciência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para privilegiar, anunciar, apoiar o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, que vai ser celebrado sem ser essa sexta-feira próxima, dia 9 de julho, justamente para celebrar e comemorar a data de nascimento de Carlos Chagas, certamente um dos mais importantes cientistas e médicos do Brasil e do mundo, que tem um legado de medicina translacional, da bancada até o leito, passando pela prática clínica, muito relevante. Não por isso estamos aqui hoje na sede da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com essa maravilhosa obra artística por trás da gente, para celebrar, comemorar e reconhecer todo o caminho percorrido por pessoas muito importantes na história da cardiologia brasileira, notadamente Carlos Chagas. Eu queria já anunciar e agradecer muito a presença e a participação do professor Evandro Tinoco, é o atual presidente do DEIC, muito particularmente para mim, uma pessoa que tem uma relevância muito grande, porque foi meu professor na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, então uma pessoa que, além do reconhecimento científico, marcou a minha história pessoal. Eu queria começar, doutor Evandro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, dessa parceria e apoiar esse Dia Nacional da Insuficiência Cardíaca. Primeiro, Abraham e queridos colegas, é uma grande honra poder estar aqui celebrando o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, o dia que nasceu Carlos Chagas, um cientista brasileiro de repercussão mundial que abraçou a ciência e a saúde pública e trouxe importantes contribuições para o Brasil e o mundo, frente a uma doença que emergiu num contexto de pobreza, num cenário de desassistência. E através das ações do Carlos Chagas, a gente pôde conhecer e, obviamente, se proteger em relação a essa doença. Esse ano também é um ano importante, porque em 1919, na pandemia da gripe espanhola, na figura do Carlos Chagas, ele foi chamado para liderar os esforços finais da gripe espanhola. E ele enfrentou a gripe espanhola, criou hospitais de campanha e usou conhecimento sobre saúde pública, e ele certamente teve uma contribuição para aquilo que no futuro seria o SUS. E, obviamente, ter aqui a Manguinhos aqui no final dessa linda paisagem que é o coração dos trópicos, e ter esse diálogo entre Oswaldo Cruz, que foi treinado na França, no Instituto Pasteur, onde a Servier seguramente tem hoje um papel contemporâneo em termos de pesquisa e assistência global na área cardiovascular e cardiometabólica. Então, essa parceria que deu início há 4 anos atrás, quando eu convoquei, na época, diretor científico do Departamento de Ciência Cardíaca, para que a Servier pudesse apoiar essa iniciativa, não faltou o esforço, né, dos seus diretores, da liderança do Abra e de outros colaboradores da Servier. E a gente foi, aos poucos, levando isso para o Brasil. Não é como, obviamente, uma atividade missionária, que a gente leva em prol do paciente, em prol do cuidado. Então, essa é uma atividade que eu faço com muita satisfação, porque ela traz o advocacy, né? Ou seja, o que nós podemos melhorar no cuidado do paciente conhecer. O que esse paciente, independente de a causa ser Chagas, infarto, hipertensão, obesidade, o que ele tem que fazer para reconhecer o seu problema e buscar assistência médica. E o que essa assistência médica hoje ela tem que estar organizada para oferecer o melhor cuidado para o paciente. Então, para mim, é motivo de honra e orgulho poder estar apoiado por vocês e essa ação chegar a todos os pontos do Brasil, essa mensagem. A insuficiência cardíaca é um problema importante de saúde pública e que, obviamente, ele é enfrentado pelos médicos de família, que é aqueles que são gatekeeper da população, aqueles que cuidam da hipertensão, da obesidade.
e que devem, obviamente, lançar mão de medidas de mudança de estilo de vida e de, obviamente, fármacos, não é? Fármacos que podem ser utilizados de forma isolada ou na forma combinada, não é? Gerando um controle efetivo da hipertensão e das doenças cardiometabólicas. Perfeito. Obrigado, professor Evandro, por essa introdução bastante ampla, né, cobriu os principais tópicos. Para a gente da Servier é uma grande honra poder participar desse projeto do Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca, junto com o DEIC. Só para reforçar a todos os cardiologistas que estão nos assistindo, todo esse conteúdo que a gente vai começar a desenvolver agora vai estar disponível nas redes sociais da Servier do Brasil e do DEIC. Então acessem, por favor, a hashtag Tempo para o Coração para poder acessar todo esse conteúdo. Professor Evandro, eu quero começar com um tema que eu tenho certeza que vai muito de encontro ao que os cardiologistas que estão aqui com a gente e que estão na ponta do processo, atendem os pacientes com insuficiência cardíaca e enfrentam no seu dia a dia. O senhor colocou bem que a insuficiência cardíaca é um problema de saúde pública, também privada, é um perfil de paciente que passa por momentos de descompensação e tem hospitalizações e rehospitalizações, e tem a questão de saúde, tem a questão de onerar o sistema propriamente dito, e a necessidade de tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Que mensagem a gente poderia passar para o colega cardiologista que está na ponta, como eu disse, atendendo esses pacientes, para que ele possa perseverar nesse tratamento, oferecendo o que há de melhor para o seu paciente, para que essa sobrecarga do sistema de saúde, através das descompensações da insuficiência cardíaca, possa ser, com esse projeto aqui de colaboração, de alerta, de referência, ele ser minorizado, ele ser um pouco reduzido. Mais uma vez, Abraham, eu enxergo o cardiologista como um maestro. E você enxerga que numa orquestra, ela é feita de dezenas e muitas das vezes quase uma centena de músicos. Esses músicos hoje que estão distribuídos entre clínicos gerais, médicos de família, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, que cuidar da insuficiência cardíaca é cuidar do indivíduo numa via final de uma cardiopatia. E, obviamente, a gente precisa levar essa mensagem que nós temos que cada vez mais colocar o cardiologista com essa importância dele ser um grande conectador daqueles que estão na atenção primária, aqueles que estão nos seus consultórios, geriatras, pneumologistas, nefrologistas, clínicos, que encontram pacientes com dispneia, com inchaço, e que precisa ter essa doença diagnosticada e, obviamente, melhor tratada. Então, o cardiologista tem essa oportunidade de estar em contato com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de poder estar personalizando esse cuidado. Então, eu não tenho a menor dúvida que, seja com apoio da telemedicina, médico para médico, e essa pandemia nos trouxe essa oportunidade de acelerar a incorporação da telemedicina. Novamente, o cardiologista se conectando aos seus pacientes, não deixar nunca de exercer esse cuidado, saber como é que está a glicose, controle da pressão arterial, se está tendo inchaço, porque o que a gente não quer, Abra nesse momento que o seu paciente conhecer, interne, e com isso ele possa acabar sendo acometido por uma infecção, por coronavírus, ou por qualquer outra infecção, ou use esse leito que pode cuidar de uma outra pessoa que possa estar com coronavírus. Isso é um desafio global. Então, isso é importante, sabe? Acho que a sua organização tem esse papel, de aproximar do cardiologista tratamentos que possam ser cômodos para o paciente, que a gente possa cada vez mais controlar a pressão arterial e as condições cardiometabólicas de uma forma com menos utilização de múltiplos comprimidos, que a gente possa ter um tratamento fácil de dar e a gente possa utilizar a tecnologia. Não é? Eu estava conversando com você sobre a utilização da tecnologia e o cuidado digital para algumas complicações da insuficiência cardíaca, uma delas a depressão e o cuidado da saúde mental. Então, acho que esse é o ponto importante. A gente também vai criando a transformação digital, que é fundamental nesse momento, e vocês da indústria
que, obviamente, hoje enxergam a transformação digital como algo para ajudar o médico, não substituir o médico. Sim. E, obviamente, a equipe multi. Então, esse é seguramente a mensagem que eu digo para os cardiologistas. Nós somos o maestro na insuficiência cardíaca. E aqueles que são especialistas em insuficiência cardíaca, porque também existe um grupo de médicos que vai se dedicando ao transplante, às miocardiopatias, esse tem um papel cada vez mais central para aqueles casos mais graves. Então, todo esse cluster de profissionais de saúde, o cardiologista, nessa orquestra, seguramente um papel destacado de colaboração, cooperação e principalmente de implementação de boas práticas. Perfeito. Obrigado, professor Evandro. A sua colocação ela é muito importante para quem está nos assistindo, porque além dessa questão de maestria, de gestão, de acompanhamento do paciente, existe uma necessidade médica e também do lado do paciente muito premente no Brasil, muito frequente no Brasil, que é a jornada do paciente. O paciente com insuficiência cardíaca ele experimenta uma jornada, geralmente de longo prazo, e que em alguns momentos ele tem momentos de descompensação e hospitalização, o que piora bastante o prognóstico. Que mensagem a gente poderia dar para os colegas que estão nos assistindo? Como preencher esse gap, preencher esses intervalos, para que o paciente possa, o mais possível, se manter estável e reduzir o risco desses episódios de descompensação? Esse é um desafio da prática clínica. O que o senhor pode nos ajudar? Bem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Departamento de Insuficiência Cardíaca têm estudado isso e têm visto que no mundo é uma realidade. Nós temos alguns pontos de pressão nessa jornada do paciente. O primeiro ponto importante é o diagnóstico, o correto diagnóstico. Então, seja para o clínico, seja para o cardiologista, reconhecer a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, exige conhecimento médico, diretrizes, acesso ao peptídeos natriuréticos, o BNP e o proBNP, e ao ecocardiograma. Então esse é o primeiro ponto importante. Nós temos que criar no Brasil e disseminar essas boas práticas e criar acesso a essas ferramentas hoje contemporâneas no diagnóstico. Insuficiência cardíaca é como um câncer. 50% morre uma vez sintomático, principalmente se não tiver acesso ao melhor cuidado. O segundo ponto importante é justamente o momento da hospitalização. A gente tem que trabalhar para evitar que esse paciente se hospitalize, e uma vez ele hospitalizado, a gente tem que tratar a congestão e principalmente se preocupar na chamada transição hospital-casa. Cerca de 20% dos pacientes retornam no primeiro mês, 50% por uma causa cardiovascular e 50% por causas não cardiovasculares. Então é fundamental que a gente possa, a equipe multidisciplinar, nesse momento de transição hospital-casa, a gente possa estar educando, trabalhando em cooperação com os médicos de família. Muitos desses pacientes têm um cogerenciamento, já que são doentes que têm múltiplas comorbidades, controlar sua glicose, hipertensão, obesidade, demência, doença pulmonar, é fundamental. E a oferecer informações. Não é? O terceiro ponto é sobre essas informações, o autocuidado. É algo que nós estamos fazendo juntos. Não é? E nós temos que melhorar muito o autocuidado e o autocuidado digital. Nós temos que criar um letramento, ou literacia em saúde, na área da insuficiência cardíaca, para que os pacientes possam se manter aderentes ao tratamento, possam ter, obviamente, as informações do rápido reconhecimento da descompensação, que suas famílias possam acompanhar e estar atentos junto com eles nesse cuidado. Outro ponto de pressão é esse gerenciamento integrado, né, entre todos esses profissionais. E por último, também importantes são os cuidados paliativos, né, que também devem ser oferecidos a esses pacientes e, obviamente, alguns pacientes que não são candidatos a transplante, e que, obviamente, precisam ter suas famílias e ser suportado nos cuidados de fim de vida. Então, esses são os pontos dessa jornada do paciente.
É claro que cuidados terciários e quaternários, centros especializados, e hoje a gente vive novos desafios, né? Que na época que você foi treinado na UF, jamais você deve ter tido uma aula sobre amiloidose cardíaca. E a gente vai acreditando e entendendo que a gente tem que também criar centros de referência, não é? Centros, obviamente, de excelência em determinadas condições específicas e, obviamente, insuficiência cardíaca avançada, amiloidose, tratamento de doença valvar. Então, nós, cardiologistas, vamos tendo que nos transformarmos e aceitarmos que a gente vai ter que ouvir a segunda opinião de um outro colega cardiologista que tem um conhecimento mais aprofundado. Então, o que eu enxergo muito é isso, que a gente tem desafios de conectar os sistemas públicos e privados em prol do paciente com insuficiência cardíaca, utilizar a tecnologia da informação e da comunicação para que o paciente tenha todas as suas informações no seu celular. O SUS digital está começando a evoluir e a gente tem que ter o paciente se empoderando e tendo os seus dados digitais do seu cuidado e principalmente um aspecto de interoperacionalidade, ou seja, eu levo o meu prontuário, passo para aquele hospital, para aquele médico, as coisas são anotadas, as informações estão ali, e isso vai ajudando que a equipe multidisciplinar, enfermeiros, médicos e farmacêuticos. Então, quando eu vejo, não é, na sua equipe farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos na área da pesquisa da sua instituição, isso demonstra o quanto o cuidado multidisciplinar e a paixão pela pesquisa, não é? Então, eu fico feliz em ver isso, sabendo que a gente não consegue evoluir a insuficiência cardíaca e curar a insuficiência cardíaca se a gente não tiver avanços na biotecnologia. Fiquei muito feliz de ver, por exemplo, o novo centro de pesquisa que você me mostrou. Eu tive uma honra na minha vida de conhecer a sua fábrica em Gigi, num congresso europeu de cardiologia, há décadas atrás. Eu conheci o presidente da sua companhia, um homem amável e apaixonado pela biotecnologia, pela inovação, pela pesquisa, e obviamente muito disso, de alguma maneira, acabou contribuindo para que a insuficiência cardíaca tivesse um estudo robusto, como vocês quiseram, o SHIFT, que trouxe uma série de informações sobre evitar a hospitalização e olhar uma coisa que nós não olhávamos no passado, que é a frequência cardíaca. Não é? Então, como a ciência, não é? A boa ciência, a pesquisa clínica bem feita, não é? Ela traz conhecimento novo e a gente passa a agir sobre conhecimento novo. Porque se a gente não age para ajudar o paciente, melhorar a vida do paciente, melhorar a qualidade de vida, fica só uma ciência sem aplicação. E o nosso papel, né, nesse Dia Nacional de Alerta é dizer que sem conhecimento, sem tecnologia, sem conexão entre os profissionais de saúde, sem o paciente ser protagonista, né, da sua saúde e da sua doença. E o papel fantástico das enfermeiras. Né? As enfermeiras têm um papel central. Não é? E esse ano, nós no DEIC premiamos uma enfermeira na área de insuficiência cardíaca que uma colega, né, professora da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Eneida, que não deixou nenhum paciente com insuficiência cardíaca ficar sem cuidado na sua instituição e, obviamente, um exemplo para todas as outras. Não é? E muitas enfermeiras perderam a vida e, obviamente, se dedicam, não é, a manter o paciente com insuficiência cardíaca ativado, cuidado e bem compensado. Então, aqui para dizer a você a minha satisfação de estar com vocês nessa jornada. Obrigado, professor Evandro. Realmente o prazer é muito grande da Servier de estar junto com o DEIC nessa jornada. As portas continuam sempre abertas para novas visitas depois que a pandemia permitir. Todos são sempre muito bem-vindos. Professor Evandro, uma coisa importante que eu acho que quem está nos assistindo do ponto de vista médico, os colegas médicos, tem muito esse foco e o senhor me deu uma deixa aí muito interessante. Esse tratamento moderno contemporâneo da insuficiência cardíaca ele é multifacetado, né? A parte não farmacológica, certamente, mas na parte farmacológica, atuação sobre diferentes sistemas neuromorais, reninangiotensina,
neuroadrenérgico, a frequência cardíaca que o senhor destacou, enfim. Isso gera, no colega que está nos assistindo, a necessidade de uma prescrição de polimedicação para manter o paciente compensado e, como o senhor bem destacou, reduzir o risco de hospitalização e a sobrecarga de pressão sobre o sistema de saúde. Que dicas, que sugestões, que orientações com a sua experiência clínica, porque eu não falei isso, mas para quem está nos assistindo, o professor Evandro, além de todo esse background científico, tem um conhecimento prático do dia a dia da gestão do paciente com insuficiência cardíaca, é importante destacar isso. Que sugestões, que orientações você pode dar para quem está nos assistindo para diminuir o risco ou, ao contrário, vou fazer a pergunta ao contrário, aumentar a adesão do paciente ao tratamento? De que maneira motivar o paciente, já que ele vai ter uma série de condutas e vários medicamentos para tomar, ele perseverar, continuar no tratamento? De que maneira essa comunicação médico-paciente pode ser enriquecida para que o paciente siga no tratamento e reduza seu risco de hospitalização? Essa não é uma pergunta. Isso aí é absolutamente um grande diálogo que a gente ficaria aqui. Certamente. Um bom período para falar sobre isso. O que eu aprendi? Né? Primeiro, a importância do farmacêutico clínico. E com certeza, ao longo da minha vida, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar e fazer pesquisa na insuficiência cardíaca com farmacêuticos clínicos, professores da universidade e alunos nessa área. E por que o farmacêutico clínico? Porque conciliar os medicamentos, fazer com que a gente possa cuidar de um paciente que só para insuficiência cardíaca ele toma muitas das vezes 6 ou 7 classes diferentes de medicamentos. Então, a gente tentar evitar que o paciente perca esse tratamento ou crie confusão. Então, obviamente, criar ferramentas, não é? Caixas onde você armazena esses medicamentos. E lembrar que esses pacientes têm mais 3 ou 4 comorbidades. Então, muitas das vezes, esses pacientes tomam 10, 11 fármacos diferentes. Combinar esses fármacos na insuficiência cardíaca ainda não é algo que está disponível. Mas para algumas doenças, como hipertensão arterial, e você está trazendo uma solução nesse sentido para o Brasil, de uma abordagem farmacológica na hipertensão, que é a principal causa, né, de insuficiência cardíaca no Brasil, particularmente em insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é uma grande oportunidade. Né? Então, a gente vê isso como um ponto importante, a prevenção da insuficiência cardíaca. E utilizar medicamentos, principalmente para quem tem hipertensão resistente, encontrar uma única droga que é combinada e utilizar isso uma vez no dia, é uma grande oportunidade para esse paciente alcançar uma aderência e ter o seu tratamento e o controle efetivo da hipertensão, que é a base da prevenção da IC. Então, isso é uma mensagem, um aprendizado importante. Então, a polipílula, algo que Salim Yousuf, algo que o Dr. Valentin Fuster e vários líderes, né, da moderna farmacoterapia têm chamado a atenção na cardiologia, vai se consolidando na prevenção cardiovascular e no tratamento da hipertensão arterial. Isso é um ponto importante. Né? Isso ajuda. Não é? O controle cardiometabólico também. Então, também o controle da diabetes, da obesidade, é fundamental para evitar o surgimento da insuficiência cardíaca, junto com a atividade física e, obviamente, a gente poder evitar determinados medicamentos que acabam sendo cardiotóxicos, como drogas ilícitas e álcool em excesso, e principalmente o paciente ter uma alimentação saudável. Então, em resumo, a interação com farmacêuticos, a orientação das enfermeiras em relação a reforçar o autocuidado, gerir para que a gente possa evitar medicamentos que possam agravar a insuficiência cardíaca, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, organizar a lista de medicamentos, evitar que o paciente, às vezes hospitalizado, que chega em casa e mistura os remédios de casa e acaba retornando ao hospital com um efeito adverso ao medicamento. Então, tudo isso
são coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo que isso tem real impacto no cuidado. E todo paciente que usa polifarmácia, ele tem um problema. Ele tem um problema, principalmente sendo idoso. Então, o uso da polifarmácia exige cuidados em relação a não confundir e não deixar de utilizar o remédio no horário certo. E, obviamente, dispositivos digitais vão ajudando a melhorar esse processo do paciente, garantir que ele está tomando o remédio certo, na dose certa, no horário certo. Perfeito. Obrigado, professor Evandro. A gente está chegando ao final dessa nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os médicos, cardiologistas e demais especialidades que estão com a gente aqui, ressaltando o projeto do dia 9 de julho, Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, celebração do nascimento de Carlos Chagas. Uma série de atividades vão ser realizadas nesse contexto, então encontrem todas essas informações, além dessa nossa conversa aqui, nas redes sociais do DEIC e da Cervedo do Brasil, seguindo a hashtag Tempo para o Coração. Queria pedir para o professor Evandro fazer uma mensagem final para os colegas médicos que estão nos assistindo, em nome desse Dia de Alerta da Insuficiência Cardíaca e de mobilização nacional dessa patologia tão relevante na prática, no consultório, nos hospitais de todos eles. Eu aprendi insuficiência cardíaca com um professor, Raul Carlos Pareto Júnior, que me fez me apaixonar pela insuficiência cardíaca. E o papel do médico é justamente prevenir a insuficiência cardíaca. Quando a gente não consegue prevenir, porque faltou as informações, faltou o controle, o autocuidado do paciente ou a gravidade da doença, acabou levando a uma disfunção cardíaca, o nosso papel é reduzir a progressão, e a gente tem remédios que impedem a progressão da doença, ou reduzem a velocidade dessa progressão, que melhora a qualidade de vida e aumente a sobrevida. E também temos terapias não farmacológicas, o ressincronizador, o cardiodesfibrilador, e acreditar sempre no papel da interação, da colaboração com os colegas que são especializados quando o paciente não vai tão mal, vai tão bem, melhor dizendo. Então, Carlos Chagas é um exemplo que o Brasil tem esse potencial de enfrentar os seus problemas de saúde pública, achar soluções e, obviamente, ter um papel central de enfrentar essa epidemia e reduzir o número de pacientes vulneráveis à insuficiência cardíaca através da prevenção e do melhor controle das condições cardiometabólicas. Essa é a mensagem final. Obrigado, professor Evandro. É importante dizer que a gente está aqui no espaço Carlos Chagas, na sede da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais uma vez com uma verdadeira obra de arte aqui ao fundo, celebrando a evolução tão significativa da cardiologia no Brasil e no mundo, né? Agradeço, professor Evandro, mais uma vez pela sua participação. Agradeço a todos que estiveram com a gente aqui e tenho certeza que essas mensagens passadas pelo professor Evandro vão ajudar bastante com o foco principal, que é reduzir a mortalidade e as complicações dos pacientes com insuficiência cardíaca que vocês tão frequentemente atendem em consultórios e hospitais pelo Brasil. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.